Na nossa história de hoje, nós somos apresentados a uma astronauta chamada Molly Woods. Ela retornou recentemente para casa após uma missão solo de 13 meses a bordo da Estação Espacial Seraphim. A jornada prolongada pelo espaço afetou o corpo da Molly, enquanto ela luta para readaptar-se à atmosfera da Terra. Seu filho pequeno Ethan parece preocupado com o seu bem-estar, mas o seu marido John assegura ao menino que ela ficará bem. Então nós fomos levados para uma festa na casa do John, organizada em comemoração ao retorno da sua esposa. Todos os amigos e familiares estão presentes, e em meio à diversão, um dos amigos da Molly oferece a ela uma bebida, mas ela se recusa. Ela afirma que seu médico recomendou que ela não bebesse até que os resultados dos seus exames saíssem. Mais tarde naquela noite, enquanto a Molly sai para levar o lixo para fora, uma figura sombria aparece nas ruas nas proximidades. No entanto, quando ela se vira por um segundo, a figura desaparece inexplicavelmente. Enquanto isso, John estava tentando fazer o Ethan dormir. O menino diz que precisa de um ajuste. Em resposta, o John abre um pequeno compartimento nas costas do Ethan e substitui o que parece ser uma espécie de bateria. Aqui é revelado que o Ethan não é um humano real, mas sim um androide artificialmente inteligente criado pelo John. No dia seguinte, a Molly visita a Agência Internacional de Exploração Espacial, ou ESA, para se encontrar com Sam para sua avaliação de saúde. Sam, que repetidamente passou por todos os testes, entrega uma notícia chocante. A Molly estava grávida. Perplexa, ela se pergunta se será outro bebê robô e como que isso era possível, já que ela acabou de retornar de uma missão solo e ela também era infértil. Apesar disso, seu amigo pergunta se ela estava sozinha na espaçonave. A história entra em um flashback, mostrando o tempo em que a Molly estava no espaço. Ela estava trabalhando em algum tipo de experimento com plantas, quando recebe uma mensagem de vídeo do seu filho e ela a coloca para assistir. Mas infelizmente a conexão cai abruptamente. Ela pergunta ao seu assistente de inteligência artificial, Ben, sobre o problema, ao que ele responde que é devido a erupções solares. A Molly instrui ele a reiniciar o sistema de comunicação, mas toda a energia, incluindo Ben, simplesmente se apaga. Ao sentir algo de errado, ela verifica e conserta o cabo de energia manualmente. Enquanto estava na sala de cabos, ela vê o seu ex-namorado falecido Marcos através de uma janela, que se aproxima do vidro e escreve: "Me ajude." Ela estava prestes a ser surpreendida pelo fantasma da janela. Quando volta ao presente, a Molly pede ao Sam para manter segredo e dar tempo para resolver as coisas. Mais tarde, ela é questionada por seu diretor superior, Alan Sparks, que estava cético quanto à sua explicação sobre como várias horas de arquivos de vídeo foram apagadas do banco de dados. Apesar disso, ela insiste que os apagou acidentalmente em vez de duplicá-los. Enquanto isso, o John estava fazendo uma apresentação sobre seu último projeto, Humanix, diante de uma empresa líder chamada Yasumoto Corporation. John fala sobre androides em bancos e média assistentes que podem realizar funções, mas carecem de emoções. Ele então apresenta o Ethan a todos, a quem está tentando programar com experiências humanas do dia a dia. Ele busca aprovação e financiamento do conselho para avançar com o seu projeto. Um dos membros do conselho pergunta sobre o plano de término de emergência no caso dos Humanix se comportarem mal. Essa pergunta ofende o John e ele afirma que nenhum pai jamais pensaria em terminar com a vida do seu filho. Infelizmente, o conselho não gosta dessa resposta e eles negam o financiamento. Na próxima cena, o Alan vai encontrar o presidente da Yasumoto Corporation, Hideki Yasumoto, que também é o empregador da Molly. Alan expressa sua desconfiança quanto à explicação da Molly, pois ela geralmente não comete esse tipo de erro. Em resposta, o Hideki instrui a vigiá-la de perto. O Alan então fala sobre o interesse do John em obter financiamento dele. Ao escutar isso, Hideki convoca imediatamente o John para se encontrar pessoalmente e concedê-lo um financiamento, independente do que o conselho decidiu anteriormente. Mais tarde, Molly passa um tempo com seu filho no parque. Enquanto está lá, ela percebe um balão com o bilhete e diz: "Eu sei o que está acontecendo com você." Intrigada, a Molly decide procurar o homem que o enviou, mas o Ethan se recusa a acompanhá-la. Quando ela o obriga, o menino sai irritado para a floresta. A Molly o persegue e eventualmente o encontra parado sobre um pombo morto. Naquela noite, ela fala sobre o incidente com o seu marido, afirmando que o Ethan mudou muito. No entanto, John ignora suas preocupações, afirmando que faz parte do processo de crescimento. Depois, a Molly estava sozinha no seu quarto quando ela novamente lembra do incidente da nave espacial. Continuando o flashback anterior, nós vemos que ela abriu a porta para o Marcos entrar na nave. O Marcos estava inexplicavelmente firme no chão, enquanto ela flutuava devido à baixa gravidade. Ele então se aproximou dela e a tocou gentilmente, deixando-a inconsciente. Algum tempo depois, a Molly acordou e imediatamente verificou as imagens das câmeras de segurança.
Pro seu choque, as imagens mostravam todos os seus movimentos, mas não haviam sinais do Marcus. Essa revelação a deixou bem assustada, então ela apagou freneticamente todas as imagens. No tempo presente, a Molly vai jogar o lixo fora de casa, durante o qual ela percebe um homem. Ao se aproximar dela, ela fica chocada ao reconhecer que é Armon Krieger, um colega astronauta que supostamente cometeu algo impensável, tirou a sua vida. Ele afirma saber o que aconteceu durante a missão, mas antes que possam conversar, o John a chama de dentro de casa. Como resultado, o Armon sai prometendo voltar mais tarde. Na manhã seguinte, Molly acorda e desce para preparar o café da manhã. Ela é recebida pelo marido, que já estava vestido para o trabalho. Antes de sair, discutem os planos do dia, e o John conta sobre um almoço romântico que ele organizou para ela. Depois disso, ele vai ver o seu novo local de trabalho e seu colega de trabalho lhe dá um tour do local. O John fica bem impressionado com o seu novo laboratório, que é tudo o que ele sempre quis. De volta a casa, enquanto a Molly estava brincando com Ethan, ela escuta um som de batida. Ao verificar, fica chocada ao encontrar o Marcus na cozinha. Em seguida, ela sente uma dor abdominal súbita, fazendo-a desmaiar e cair no chão. O Ethan escuta sua queda e corre para baixo, apenas para encontrar a sua mãe inconsciente. Ele também nota movimentos estranhos no seu abdômen, mas ignora e a acorda. Ele pergunta se ela estava bem, e ela afirma que estava bem sim. Mais tarde naquele dia, a Molly leva o Ethan a um museu, onde ele e outras crianças aproveitam as imagens holográficas de pássaros e animais. Enquanto as crianças brincam, a Molly é abordada por Sam. Ela revela que o Alan está constantemente pressionado por relatórios da saúde da Molly, mas ela diz que precisa de um tempo para descobrir a questão real. Além disso, ela confessa ter visto Armon e afirma que ele fingiu a sua própria morte. Nesse ponto, Sam revela que Armor teve anormalidades nos seus exames cerebrais, que ela acredita ser algum tipo de vírus neurológico. Ela teme que a Molly também tenha as mesmas anormalidades, mas ela ignora suas preocupações e pede uma ultrassonografia para confirmar a sua gravidez, porque não confia em ninguém nesse momento. Sam concorda e promete encontrar um lugar discreto para fazer isso. Enquanto isso, o Ethan é visto conversando com um robô de informações sobre a evolução dos humanos. O robô explica a teoria da seleção natural e define a extinção como algo que acontece às espécies mais fracas. O Ethan parece curioso, mas antes que possa falar mais, a Molly aparece e o leva embora. Sem que eles saibam, Armor os observa do andar de cima o tempo todo. Enquanto a mãe e o filho deixam o museu, Armor lembra-se do seu tempo na estação espacial, nos levando a outro flashback. Acontece que ele estava trabalhando em algo quando experimentou um corte de energia exatamente como aconteceu com a Molly. Ele pegou uma lanterna e foi verificar o que estava acontecendo, mas encontrou várias pegadas no chão. Ele olhou cautelosamente para cima e viu a sua mãe. Ele ficou em choque total porque ela faleceu há 30 anos. De volta ao presente, Molly deixa o Ethan no laboratório do John, pois o Hideki quer conhecê-lo pessoalmente. Depois disso, ela vai para ESA, onde acessa secretamente as imagens da missão do Armor. Em algumas das imagens, ela vê o Armon barricando freneticamente uma porta antes de escutar alguém se aproximando. Então, foge do prédio. Logo depois, Armon a pega em um carro e o leva para o local remoto onde ele tem vivido atualmente. Ao chegar lá, ele confidencia toda a experiência que teve no espaço. Enquanto o flashback anterior continua, nós vemos como a sua mãe tocou seu rosto da mesma forma que o Marcus tocou o da Molly. Ele também estava prestes a engravidar, e isso deixou apavorado. Então ele escapou para os outros compartimentos, mas para o seu horror a sua mãe o perseguiu, inexplicavelmente passando por todas as portas trancadas. Apesar de estar em pânico, ele conseguiu prendê-la na câmara de ar e finalmente a libertou no espaço. Segundo Harmon, ele compartilhou as suas experiências com os membros da ESA, mas eles o consideraram esquizofrênico. A Molly se identifica com a sua história e afirma que eles precisam de evidências para apoiar as suas afirmações. Depois, Sam pega a Molly e a leva para fazer um ultrassom. Ela faz e fica surpresa, mostrando um feto saudável e enorme de 14 semanas. Por outro lado, o John é visto esperando pela Molly em um restaurante para um almoço que ela parece ter esquecido. Naquela noite, Molly confronta o Alan com a notícia da sua gravidez e questiona o que ele fez com ela, mas ele não oferece explicação. Alan então vai até a Hideki e repassa a notícia para ele, também perguntando se a gravidez significa que eles os encontraram, ao que Hideki responde vagamente: acho que eles já estão aqui. Enquanto isso, Molly volta para casa e se desculpa com o marido por não ter aparecido no restaurante. O John percebe algo de errado, mas não pressiona ela para revelar. Ele oferece a ela tempo, garantindo que ela não precisa passar por isso sozinha.
Na manhã seguinte, Molly volta para casa depois de correr e encontra Alan esperando do lado de fora. Ele quer que ela vá para uma área isolada da ESA para testes ao longo dos dias. Ele afirma que a sua gravidez é resultado de um experimento de gravidez interno da agência, no qual misturam os ingredientes certos congelados do John e Molly. Apesar do choque com a revelação, a Molly se recusa a ser colocada em quarentena e vai embora. Além disso, o Ethan se prepara para o seu primeiro dia na escola primária. O John e Molly o levam para a escola, mas, para o seu desgosto, os outros pais expressam preocupação com seus filhos estarem perto de um robô. No entanto, o casal consegue convencê-los de que o seu filho não representa ameaça. Ele apenas estava pesquisando a extinção e arrancando as asas de pombos, e nada mais. Coisas normais que qualquer criança faz. Mais tarde, a Molly vai até o trailer do Arman para perguntar se ele teve que passar por testes após o seu retorno, mas ao chegar lá, ela não encontra e começa a procurar pelo trailer e vê um símbolo estranho. Na mesma noite, John organiza uma festa de aniversário para Molly para compensar que ela perdeu enquanto estava no espaço. Vários amigos, familiares e colegas comparecem à festa. Em particular, Molly fica surpresa ao ver o irmão do Marcus, Tim. Os dois têm uma conversa particular sobre o Marcus e quanto sofrem desde a morte dele. Pouco depois, Sam aparece na festa e retira uma amostra de sangue da Molly para fazer um teste de DNA. No meio da festa, a energia acaba, então John vai para o seu escritório e liga o gerador. Lá ele encontra um pássaro capturado dentro de uma caixa. Enquanto ele inspeciona, Ethan aparece e admite que foi ele quem fez isso. Isso irrita o John, então ele proíbe o menino de repetir tais atividades e também não pode guardar segredos. Em resposta, o Ethan alega que Molly também manteve um segredo dele. Na próxima cena, o John confronta sua esposa em particular no quarto deles. Molly finalmente revela a ele que enquanto estava no espaço, a ESA fez experimentos com ela sem o consentimento, e como resultado, ela estava grávida. A revelação deixa o John chocado, mas ele garante que apoiará em descobrir a verdade. Por enquanto, eles decidem aproveitar a festa. A Molly é então surpreendida com uma mensagem de vídeo especial do John e do Ethan, o que a faz sentir muito especial, mas agora eles têm um bebê a caminho. É provavelmente hora de terminar com aquela coisa estranha de robô. Algumas horas depois, a festa chega ao fim e a Molly agradece a todos pela presença. Enquanto todos se preparam para sair, ela começa a procurar o Tim, chamando pelo nome dele. O John fica perplexo ao ver isso e afirma que ele não estava lá. A Molly então verifica uma foto em grupo que tiraram alguns momentos antes e finalmente percebe que o John estava certo. Ela estava alucinando em tudo. Esse incidente faz com que ela perceba que estava enlouquecendo, então ela decide se isolar e chama o Alan. Pouco depois, ele chega para buscá-la e os dois partem. Enquanto isso, Sam se dirige ao seu laboratório para fazer os testes, mas é impedida pela segurança de entrar. Eles afirmam que houve um vazamento químico. Sentindo algo estranho, ela se infiltra por outro corredor e percebe que a equipe da ESA estava movendo todas as suas coisas. Especulando que estão tramando algo, a Sam liga para Molly em casa, mas é informada pelo John que a sua esposa já estava a caminho da ESA com Alan. Como resultado, ela manda uma mensagem apressada para Molly para sair do carro do Alan. A Molly sente o perigo, então ela pula do carro e começa a correr. Felizmente ela encontra o John, que estava seguindo-a por precaução. Então na cena final, Alan e uma equipe de assalto da ESA invadem a casa da Molly, apenas para encontrá-la vazia. E assim, tudo é finalizado.